Amém. Deus está conosco. Deus está no meio de nós. Deus está visitando cada coração aqui presente. Deus não nos moveu para cá em vão. Ele quer que nós sejamos fortalecidos na nossa fé, na nossa esperança, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, Deus te trouxe aqui, meu irmão, minha irmã, para te fortalecer, para ajudar no teu crescimento, na tua prosperidade espiritual, prosperidade no conhecimento dos conselhos e das expectativas do nosso Pai Celestial. Porque como haveremos nós de caminhar, de viver segundo as expectativas de Deus, se nós não conhecemos quais são as expectativas dele? Deus, ele não vai poder nos usar se nós não temos conhecimento das Escrituras Sagradas. Porque ele tem conselhos, tem ensinamentos e instruções maravilhosas para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa retidão, para a nossa integridade, para sermos humildes, para sermos colaborativos. E como é que nós vamos conhecer esses conselhos, essas dádivas, essas maravilhas do nosso Criador, se nós não conhecemos a Bíblia? Então, mergulhar na Bíblia, ter fome e sede de aprender da palavra de Deus, é uma coisa fundamental na vida de todo cristão. Amém? Nós, hoje, vamos estar mergulhando, fazendo uma viagem maravilhosa na carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo, e a base que nos leva a entender que esse culto, esse ensinamento é fundamental para nossas vidas, está aí no livro de Esdras, no capítulo 7, versículo 10, quando naquela época Deus já colocou no coração de Esdras a vontade de ensinar e ajudar as pessoas a caminhar segundo a vontade de Deus. Esdras usa os 3 verbos, ele diz: eu vou aprender, eu vou praticar e eu vou ensinar a palavra de Deus para os meus irmãos. Amém? Então, nós precisamos buscar aprender da palavra de Deus, praticar no nosso dia a dia, para poder termos a consciência tranquila, estarmos íntegros quando estivermos falando da palavra de Deus. Embora que nós não somos perfeitos, e mesmo nós conhecedores de alguns versículos e de algumas orientações, vai que na prática a gente termina fazendo errado, mas Deus está vendo que nós temos um coração compungido e que estamos nos esforçando para fazer o certo. Amém, irmãos? Amém. A outra base está em Atos 8, 30 e 31, onde o eunuco ele vem lendo a Bíblia e Felipe se aproxima por ordem de Deus e pergunta para ele: entendes o que lês? E ele vai responder: como que eu posso entender se não há quem me explique? Então precisa-se mesmo de ter pessoas que procuram se forçar, gastar mais um tempo, pesquisar, entender, para ajudar as pessoas a compreenderem a palavra de Deus. Amém? Isso acompanhado do Espírito Santo, que vai estar junto conosco ali naquela leitura, com certeza. E Oséias 4:6 diz assim a palavra de Deus: o nosso povo está se perdendo e está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, nós precisamos ter a fé, mas essa fé precisa ser acompanhada de conhecimento. Por quê, irmãos? Porque senão você pode estar pedindo alguma
uma coisa que vai até contra a própria vontade de Deus. E você está fazendo aquilo na inocência, porque você não tem conhecimento. Amém? Amém. Para contextualizar bem a gente nesse estudo que nós vamos ter, isso aqui eu estou fazendo de todo o coração e procurando passar o máximo de clareza e entendimento e compreensão para os irmãos. Então, contextualizando, nós vamos falar, está estudando o livro de Gálatas, e é estranho que nós já comecemos lá em Gênesis, mas vocês vão entender comigo quando avançarmos mais no estudo. Em Gênesis 12, Deus ele está conversando com Abraão e ele diz assim, Gênesis 12, versículo de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Várias versões de Bíblia vai dizer que em ti serão benditas todas as nações. Então, presta atenção, meu irmão. A promessa de Deus para Abraão não está sendo só para o povo hebreu. Ele está dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, todas as nações. Guarda essa pequena frase aí, porque ela vai fazer todo sentido lá na frente. Mas, a princípio, o povo hebreu que está sendo escolhido para começar como o povo de Deus. Mas você está vendo que a promessa que ele está fazendo para Abraão é que todas as nações da terra serão abençoadas através dele. Amém? Glória a Deus. Seguindo, em Gênesis 17, Deus ele vai fazer um concerto, um acordo oral com Abraão, e dizendo assim, Gênesis 17: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou teu Deus, Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então, caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Veja, uma multidão de nações, não só os hebreus. E não se chamarás mais o teu nome Abraão, mas Abrão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém,
guardarás o meu conserto, tu e a tua semente depois de ti, nas tuas gerações. Este é o meu conserto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Então vejam, meu, aqui, mais uma vez, Deus promete que Abraão será pai de muitas nações. E ele faz um concerto com Abraão, e ele diz, e entre outras promessas, né, mas nesse concerto ele diz que todo o homem que nascer lá vai ser circuncidado, certo? Como ritual, como uma coisa que Deus pediu para que fosse feito. É como se fosse um pacto que ele está fazendo com Abraão. Então, esse pacto, apenas verbal, ele continua. Abraão está com aquela promessa de ser pai de muitas gerações e de várias nações. E aí, lá depois, no livro de Êxodo 20, é que vem aparecer os 10 mandamentos. Então veja, Deus já vem conversando com Abraão, fazendo as promessas, fazendo o concerto e tal. Vem em Gênesis, e em Êxodo 20, aí vem os 10 mandamentos que nós todos conhecemos. Dado essa introdução e dado esse contexto, vou começar a falar sobre a carta aos Gálatas. Paulo, ele escreve essa carta e ele está tão irritado e ansioso assim como Jesus teve quando chegou lá no templo e os mercadores estavam fazendo negociações dentro do templo. Paulo, ele havia fundado a igreja na Galácia, mas também várias igrejas menores ali pelas cidades próximas. E aí vieram outros apóstolos e outras pessoas dos hebreus e chegaram lá nessa cidade, desmerecendo Paulo como apóstolo e desmerecendo o ensino que Paulo tinha deixado para a igreja. Aí quando a gente for ver aqui os primeiros capítulos, essas coisas, você vai ver como Paulo ele está meio que agressivo na escrita, porque imagina, você vai num lugar, você funda uma igreja, você ensina os ensinamentos de Cristo, e depois dos 6 meses que você voltou para a sua cidade natal, alguma coisa, você recebe a notícia que estão destruindo, ensinando tudo diferente do que você ensinou. Certo? O que acontece? Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, que foi chamado de lei, então os hebreus eles passaram a viver pelaquela lei. E ainda tinha mais o conceito de Deus com Abraão, que tinha que haver a circuncisão, certo, dos homens. Então os hebreus eles se basearam muito pelos 10 mandamentos, por essa questão da circuncisão, porque isso é uma verdade, está lá em Gênesis 17, mas os hebreus eram um povo de uma cultura muito forte. Então, eles se preocupavam muito com as coisas externas, por exemplo, tipo de comidas que podiam comer ou não, carne de porco, essas coisas, mulher em tempo de menstruação, esse próprio a própria circuncisão dos homens que tinham que fazer. Eles tinham muitas regras que eram próprias da cultura deles. Mas a gente está lembrando que
Deus, quando fez a promessa a Abraão, ele fez para muitas nações, tá certo? Então, vai aparecer Paulo para pregar para os gentios. O que são os gentios? Os gentios são todas aquelas nações que não são hebreus, certo? Então, egípcios, romanos, todos esse povo aí que não é hebreu são chamados gentios, tá certo? Então veja, os hebreus, eles se achavam a nação escolhida, só que eles eram cheios de restrições, de leis cerimoniais, de todas aquelas coisas lá da terra deles. Mas como a promessa de Deus era para alcançar todas as nações que foi prometido para Abraão, ele vai levantar quem? Vai levantar Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Paulo, ele vai pregar para as outras nações que não são os hebreus. Entenderam até agora? Então, Paulo, ele está focado só para alcançar, criar igrejas e todas as coisas fora da área do povo hebreu. E tem do lado de cá o povo hebreu, né? Os outros apóstolos. Qual o problema? Eles chegaram lá em Gálatas, na igreja de Gálatas, desmerecendo a qualidade de Paulo como apóstolo e dizendo que ele não tinha credibilidade para estar ensinando aquilo. O que acontece? Existe discípulo e existe apóstolo. Discípulo significa aprendiz, estudante. Você está sendo discipulado, está sendo instruído, certo? Dentro desses muitos discípulos que Jesus tinha, Jesus escolheu apóstolos. E escolheu só 12. Esses apóstolos, eles tinham uma condição que era ter visto, tá, na época ali, do batismo de Jesus, e ter acompanhado o ministério de Jesus até a sua crucificação. Tá certo? Era uma condição. Tanto que quando Judas ele se suicida, que vão botar outro apóstolo, eles vão procurar pessoas, né, com esse padrão, dentro dessa regra. Aí vem a pergunta para a gente. Na época do ministério de Jesus, que Jesus andava ensinando, curando e tudo mais, e com seus 12 apóstolos, Paulo estava onde? Entendeu o problema? Paulo, até que ele era um judeu muito apegado às regras da lei, das coisas, da cultura lá e essas coisas, ele pediu autorização para perseguir os cristãos e trazer presos e até matá-los. E aí, Paulo não era considerado um apóstolo de verdade, porque não estava, nem viu o ministério de Jesus Cristo. Na verdade, na época do ministério de Jesus Cristo, Paulo era um inimigo, era um contrário ao evangelho. Aí, pessoal, vai no livro de Atos, quando Jesus tem esse encontro com Paulo, uma passagem linda lá, e Jesus traz Paulo, converte Paulo para trabalhar para a igreja de Cristo agora, tá certo? Então, Paulo, ele não foi eleito nem por Jesus na época que Jesus chamou os apóstolos, nem muito menos quando Judas morreu e colocaram outro no lugar, mas Paulo, ele foi eleito e ele foi chamado pelo próprio Jesus. Está lá no livro de Atos. Entenderam? Então, nessa carta, quando você começar lendo,
porque eu estou trazendo insumos para quando você ler, você entender direitinho mais. Esse estudo é para te ajudar no entendimento quando você for ler essa carta. Primeiro, Paulo começa a dividir, defendendo a propriedade, a autoridade dele como apóstolo, dizendo que foi apóstolo não segundo o homem, mas segundo a vontade de Jesus Cristo, todas essas coisas. Ele vai usar outro argumento, dizendo que foi ele que criou a igreja, foi ele que ensinou, tá certo? Agora, qual é a temática maior desse problema? Qual é a temática maior? Essa lei que foi dada lá no Sinai, ela foi para mostrar aos homens que os homens não conseguiam cumprir aquilo e que eram pecadores e que precisavam da salvação e da graça de Deus. Então a lei só estava ali realmente para evidenciar o erro do homem. A lei só estava para evidenciar o erro do homem. Aí depois vai chegar Jesus, e Jesus faz aquele sacrifício na cruz, e é criado o Novo Testamento, um novo concerto com Deus, e agora não é mais pelo cumprimento daquela lei, e sim pela graça e pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Entenderam? Então, até Jesus tinha que se cumprir a lei, nenhum homem conseguiu. E depois de Jesus, ia ser pela graça e pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os hebreus, eles foram lá, eles desmereceram os ensinamentos de Paulo e queriam, esse é o grande problema, eles queriam que os hebreus, para poder tornar esse cristão, praticasse todas aquelas regras que a cultura e as coisas lá dos hebreus exigiam. Então, eles queriam que os gentios fossem circuncidados, queriam que respeitasse a questão cultural, quanto a comer carne, todas aquelas coisas que estavam lá. Só que pelo ensinamento de Paulo, aquilo havia ficado para trás, porque agora era pela fé, e pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês conseguem entender o conflito? Hoje, a gente trazendo para hoje, nas nossas igrejas, tem algo meio que parecido, porque tem muitas igrejas que vivem baseadas em tudo do Antigo Testamento. Várias coisas, ordenações e coisas que tem lá no Antigo Testamento vivem dentro da igreja. Mas nesse livro de Gálatas, acho que no capítulo 5, Paulo vai dizer: olha, se você, já estando liberto da lei, você quer voltar a viver praticando as coisas da lei, é como se você estivesse anulando, jogando fora todo o sacrifício de Jesus Cristo. Por que Deus mandou Jesus Cristo e por que Ele fez todo aquele sacrifício? Porque o homem, obedecendo a lei, jamais ia conseguir ser salvo. Porque de todos aqueles mandamentos, se você não cumprisse um, você estava condenado. Então, tinha que estar sempre fazendo sacrifício de animais para poder se livrar dos pecados. E aí, quando entra Jesus, Jesus faz um sacrifício único e para todos aqueles que confiarem, tiverem fé e aceitarem.
Ele como seu Senhor e Salvador. Então veja, aquela história de sacrifício de animais, aquelas coisas que tem lá no livro de Levítico, toda aquela coisa ficou para trás. Porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício único. Tá certo? E agora, como é que as pessoas são salvas? As pessoas são salvas pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E você vê que a Bíblia ela é tão congruente, tão harmoniosa nisso, que em Abacuque e no livro de Romanos também vai ensinar que o justo viverá pela fé. E agora em Gálatas, as pessoas vão ser salvos pela fé em Jesus Cristo, pela graça, e não pelo cumprimento da lei. Agora tem uma coisa interessante, irmão, que eu estava lendo, estava na minha pesquisa, eu estava buscando, e é o seguinte: as pessoas dizem, não, quando Abraão é o pai da fé, Abraão é o pai da fé, e na época de Abraão não existia lei ainda. Por quê? Porque a lei ela só vai ser dada lá em Êxodo. E Abraão está conversando com Deus e todas aquelas histórias ainda no livro de Gênesis. Então Abraão ali, ele já é considerado o pai da fé, mas não existia a lei ainda, a lei não havia sido dada ainda. Então a pessoa diz, não, vai ser pela fé, porque Abraão, ele foi salvo, foi escolhido por Deus e foi pela fé, e não pela lei, porque não existia. Mas não é bem verdade isso. Essas leis, esses rituais, essas coisas próprias da cultura dos hebreus que ele queria que os gentios praticassem, é diferente da lei de Deus. É diferente da lei de Deus. É como se eles quiserem se engrandecer dizendo, não, tu é romano, tu é egípcio, mas tu só vai ser cristão se fizer as coisas exatamente como o do povo hebreu está fazendo aqui. Mas Deus tinha dito a Abraão que todas as nações da terra seriam alcançadas. Ele seria pai de muitas nações, de muitas gerações. E não era obedecendo a cultura e as coisas dos hebreus que esse povo ia ser salvo. Esse povo ia ser salvo o quê? Pela graça que Deus deu através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então as pessoas acreditavam em ter a fé em Jesus e aí eles eram salvos. Essa graça é o presente de Deus, dado para as pessoas através de Jesus Cristo. Percebe que mudou o cenário? A lei, ela para. Agora é Jesus Cristo. Então, como eles estavam muito presos às regras, às coisas da cultura deles lá, eles queriam que as outras nações, os gentios, só podiam ser cristãos se fossem seguindo lá o modelo deles. Não havia virado a chave ainda na cabeça deles, que não era mais pelaquela lei, porque se eles olhassem para trás, eles iam ver que a lei não tinha salvado ninguém. A lei só tinha evidenciado o pecado. Então, como a lei evidenciava o pecado, aí Deus agora podia dizer: eu vou ser misericordioso, vou mandar o meu filho para morrer em sacrifício único, e todo aquele que é aceitá-lo, confiar, ter fé nele, vai ser salvo. Não é por nenhum esforço dele, vai ser pela minha graça. E depois vai haver, dizer lá, pela graça sois salvos. Não é do Deus, certo? Pela graça sois salvos. Então,
Eu só queria trazer também umas coisas interessantes quanto a essa situação de: será que antes dos 10 mandamentos havia lei? Ou era tudo de qualquer jeito? Preste atenção, pessoal, veja: Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram cidades pecadoras que foram destruídas muito antes do nascimento de Moisés. Presta atenção aqui: Sodoma e Gomorra, elas foram destruídas e era extremamente pecadora, e isso aconteceu muito antes de Moisés chegar e trazer os 10 mandamentos. Agora, escutem isso aqui, pessoal. Romanos 4,15 diz assim, ó: onde não há lei, não há transgressão. Prestem atenção. Romanos 4,15. Onde não há lei, não há transgressão. Se não há transgressão, como é que ficou determinada que Sodoma e Gomorra eram tão pecadoras, transgrediam tanto a vontade de Deus, que foram destruídas? Então, cai na sua cabeça aquela ideia: alguma lei tinha. Alguma lei tinha. Senão a lei não há transgressão. Então, eles estavam fazendo de qualquer jeito e não estavam transgredindo, porque não havia lei. Tá? Aí em Gênesis 13:13 fala assim, ó: eram maus os varões de Sodoma e Gomorra, e grandes pecadores contra o Senhor. Está em Gênesis 13:13. Como é que eles podiam ser pecadores se não houvesse lei? Porque aqui em Romanos 4,15 está dizendo: onde não há lei, não há transgressão. Então, já havia sim uma lei. Em Gênesis 26:5 a gente vai achar assim, ó: Abraão, Deus falando, Abraão obedeceu minha voz. Abraão guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 26:5. Os 10 mandamentos só vão chegar muito depois. Então, Deus está dizendo aqui que Abraão, em Gênesis 26:5, já guardava as leis dele, os estatutos, os mandamentos, embora isso fosse oral, porque não tinha nada escrito. A lei, os 10 mandamentos, só vai aparecer no livro de Êxodo, no capítulo 20. Amém? Tem mais aqui, ó. A lei de Deus, ela é perpétua, porque diz: pois eu, o Senhor, não mudo. Está em Malaquias 3:16. Agora, escute esses versículos como são poderosos. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. 1 João 3:8. Como o diabo pode pecar desde o princípio, se os 10 mandamentos só vai aparecer em Êxodo? Quer dizer, antes de Êxodo já havia sim prescrição de Deus quanto à maneira das pessoas viverem. Em 2 Pedro 2,4 fala assim, ó: porque Deus não poupou a anjo quando pecaram. Então nós temos aqui o diabo pecando e temos até anjos pecando, certo? E João 8,4 fala assim, ó: o Satanás, ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o que aparece de mais forte aí por um lado de pecado é assassinato e mentira.
E você vê que Adão lá, né, com Caim, foi o quê? Foi um assassinato, né? E ele diz, ó, Satanás é homicida desde o princípio. Nunca se firmou na verdade. Então ele era mentiroso. E isso desagradava a Deus. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. E também fala que ele é homicida. Então aqui nós vemos duas coisas claras que, mesmo não estando escrita, desagradavam a Deus. Satanás é homicida, assim como Adão foi lá, e é o pai da mentira. Mas assim, não dá para dizer que antes dos 10 mandamentos não havia lei. Havia lei sim, porque havia a vontade de Deus que estava sendo desobedecida, transgredida, né? Porque assim Sodoma e Gomorra foi destruída, assim o Satanás peca desde o início, e até anjos que pecaram foram punidos. Então existia. Mas quando vem a lei dos 10 mandamentos, é para evidenciar para o homem que ele não conseguiria atender aquilo conforme as expectativas de Deus. E isso vai motivar para Deus, pela graça dele e misericórdia, mandar nosso Senhor Jesus Cristo. E vai fazer o homem ter consciência que ele precisa de misericórdia e da graça de Deus para ser salvo. E aí aparece Jesus como esse elemento da salvação. Mas agora é como se fosse assim, ó, daqui para cá, que foi da lei, vocês não conseguiram cumprir, então eu estou começando um novo concerto, um novo acordo, um novo testamento com vocês, que é a partir de Jesus. Mas a partir de Jesus vai ser o quê? Pelas obras da lei ou pela fé em Cristo? Pela fé e pela graça. Entendeu? Então eu fico preocupado quando se quer trabalhar muito nos ritos, na maneira de cerimônia nas igrejas, baseando-se muito no Antigo Testamento, porque Deus, ele lá no livro aos Hebreus, da carta aos Hebreus, ele vai dizer: havendo falado por muitas vezes e de diversas maneiras, através de profetas e reis, ao povo, hoje eu escolhi falar através do meu Filho Jesus Cristo. Então, fica o sentido de que tudo que Jesus disse no Novo Testamento é o que está dentro do Novo Conceito. E assim, o Antigo Testamento, ele está jogado fora? Não é esse sentido, é para a gente entender todo o contexto, como foi. O Antigo Testamento, ele tem muitos exemplos bons e exemplos ruins, exemplos de fé, exemplos de desobediência, exemplo de idolatria, exemplo de você por um momento deixar de confiar, deixar de fé em Deus. Eu estou esquecendo a palavrinha agora. Apostasia, exemplo de apostasia. Mas tudo aquilo ele estava apontando para quê? Para chegar em Jesus. Para chegar em Jesus. Chegou em Jesus, aí Jesus vai dizer: ouviste o que foi dito, mas agora eu digo assim. Percebe que é uma mudança? Por quê? E ele vai dizer:
tudo aquilo da lei se resume em duas coisas: ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a sensação que eu tenho, e quando assim eu estou passando pela bondade de Deus na minha vida, esse tipo de ensino e de conversa a respeito das palavras, das coisas celestiais, essa é a percepção, essa é o que me move, essa é a minha compreensão. Então, que você analise, que você pesquise mais profundamente nas coisas bíblicas, e aí você já deve ter ideias e conceitos que você carrega na sua mochila. Você já tem suas ideias a respeito das coisas, mas diante do que foi exposto aqui, aí você compara e você fica com o que fizer mais significado para você, de acordo com o que eu trouxe hoje de Deus e de acordo com o que você tinha, entendeu? Porque o tema principal da carta, quando vocês forem ler, é essa: Paulo, ele está revoltado porque ele abriu a igreja lá na Galácia, e os Gálatas, eles foram muito rapidamente envolvidos por evangelistas lá do meio dos hebreus, que chegaram lá na igreja ensinando uma coisa totalmente diferente do que Paulo havia ensinado. Então, eu falando isso para você, quando você for ler a carta, já vai estar com a mente aberta, com outra visão, com outro horizonte. E você vai ver por que Paulo está dizendo: eu, apóstolo segundo Jesus Cristo. É porque quem foi para lá, para a igreja, desfazer o ensino de Paulo, disse que Paulo não tinha autoridade para ser apóstolo, porque não viveu, não acompanhou o ministério de Jesus Cristo. Só que Paulo foi escolhido apóstolo como? Diretamente de Jesus, ali na estrada de Damasco, que está lá no livro de Atos, não é isso? Então, Paulo, ele foi escolhido e é chamado o apóstolo dos gentios. E o João, o Pedro e todos os outros que ensinavam ali para o povo ali dos hebreus, eles queriam que os gentios obedecessem e seguissem toda aquela cultura do povo hebreu ali. A mulher, em época de menstruação, como se estivesse suja, carne de porco não podia, e tantas outras coisas que eles tinham ali que eles queriam obrigar os outros a fazerem. Quando diz que tipo assim, eliminou a lei de Deus não, a lei sempre existiu. Eu quero mesmo crer que eles queriam era que as pessoas obedecessem os procedimentos e as coisas que tinha na terra deles. Uma coisa para a gente concluir é o seguinte: cada evangelho ele é direcionado para um povo. Então, o evangelho de Mateus, ele quer confirmar para as pessoas que Jesus é realmente o Messias esperado. Por quê? Porque os hebreus, eles tiveram Davi, tiveram Saul como reis, né, cada um passando 40 anos e tal, e eles eram uma grande nação. E depois eles sucumbiram, foram derrotados pelo Império Romano. E na época de Jesus, quem mandava lá na terra dos hebreus eram os romanos.
os hebreus pagavam imposto e todas essas coisas para ele lá. Então, qual era o anseio do povo hebreu? Que viesse um Messias, um cara tipo Alexandre o Grande, que foi um grande vencedor de batalhas, tal, essas coisas, e que viesse alguém poderoso, que criasse um grande exército para fazer a nação voltar a ser o que era. Está entendendo? E aí depois aparece Jesus dizendo: dá a César o que é de César. Aí o povo vai dizer: não era esse Messias que eu estava esperando. E como é que o livro de Mateus ele tenta provar isso? Ele tenta provar através das profecias. Ele vai dizer: o Messias vai vir no tempo de Davi, e várias profecias que tem lá no Antigo Testamento e que depois se comprova também no Novo Testamento. Então o foco deles era a cultura e principalmente as profecias. Mas veja uma coisa, essas profecias elas eram importantes para os hebreus, mas para os romanos, para os egípcios, para o outro povo, isso ia ter algum valor? Quase nenhum. Então você vai ver, quando você estiver lendo os evangelhos, você vai começar a perceber agora que no livro de Marcos, no livro de João, quase não se fala em profecias. O de Mateus fala porque o povo viveu aquilo. O povo viveu aquele reinado de Davi, de Salomão, de todas essas coisas. Aí vai dizer: o Messias que vai vir, eles pensavam que ia ser esse quase um super-herói, guerreiro e comandante de um grande exército para fazer deles uma grande nação. Então o livro de Mateus é todo baseado nisso, mas os outros não são. Os outros evangelhos. Então Paulo, ele veio para ser um profeta que ia levar o evangelho ao gentio, o povo de fora da região dos hebreus. E o conflito principal nessa carta é que os hebreus queriam que as pessoas que fossem aceitar Jesus tivessem que seguir os mesmos rituais, as mesmas coisas que eles seguiam lá em Israel. Mas Paulo, ele vai entrar fortemente com o ensinamento dele, que vai dizer, em outras palavras, e batendo com Abacuque e Romanos, o justo viverá pela fé. Vai ser pela fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus, que vocês vão seguir. E aí, como eles queriam que esses outros povos que não entendiam nada dessa cultura tivessem que usar esses modos, esses estilos, eles estavam causando uma barreira, levantando dificuldade para o pessoal aceitar Jesus. E aí é por isso que Paulo ele entra tão veementemente defendendo o evangelho dele. Aí Paulo vai dizer: quem estiver pregando um evangelho diferente é anátema. Anátema significa amaldiçoado e todas essas coisas. Mas é como se tivesse acontecido assim. Paulo deu um estalo, foi tocado mais intimamente, e a visão de Paulo chegou mais longe, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais dinâmica. Paulo percebeu: não, agora é Jesus. É ter fé nele, é pela fé e pela graça de Deus e daqui para frente. E os hebreus eles continuaram ainda se prendendo naquelas coisas das leis e dos rituais dele. Aí como ele queria que os outros povos também seguissem pelo mesmo caminho, aí eles foram lá e destruíram, desmereceram o trabalho de Paulo. Isso não pode ser apóstolo, não. Na verdade, se vivia era matando cristãos, não sei o que e tal, e todas essas coisas. Aí quando se for ler a carta,
Com a graça de Deus e com essa conversa que nós tivemos aqui, você vai ter uma compreensão muito maior. Amém? Amém. Mas o que me impacta mais é o versículo quando fala. Preste atenção e reflete sobre isso. Você já estando livre das regras da lei, de todas as coisas. Se você quiser voltar a cumpri-las, você está se submetendo outra vez ao jugo que você já havia sido liberto através da morte de Jesus. Aí o que ele vai dizer mais? E fazendo isso, você está invalidando, anulando todo o sacrifício de Jesus e está perdido, está fora da graça de Deus, como que perdera a salvação. Então, eu acho que o máximo que a gente puder, a gente deveria aprender de Jesus e ir mais pelo que ele está dizendo, do que pelo Antigo Testamento. Eu sinto assim porque se do lado do Antigo Testamento está dando uma instrução, uma orientação, uma coisa, e o Antigo Testamento diz alguma coisa ligeiramente diferente, e você segue por lá, por que Jesus veio? Amém? Que Deus nos ajude a refletir sobre isso. Vão à carta com fome e sede, já com essa base, porque às vezes você começa lendo ali e não sabe por que Paulo está dizendo aquilo, porque você não sabe o contexto. Mas era isso, ele era muito bravo, porque queriam desviar as ovelhas dele. Queriam desviar as ovelhas dele, e ele ficou muito bravo, chama de um outro evangelho, diz que quem acrescentar alguma coisa ao evangelho que ele pregou vai ser considerado danado, não condenado por Deus, todas essas coisas. Ele também dá uma repreensão do pessoal de lá. Eu cheguei aqui e ensinei a vocês tudo tão direitinho, tão pouco tempo, vocês já mudaram tudo, porque que foi que esse povo entregou para vocês? Aí é preciso ter um aprofundamento, uma reflexão para entender que a argumentação, a base bíblica e teológica de Paulo estava mais certo com o que Deus pretendia. Porque, pastor Júnior, você não está aqui ainda, mas lá em Gênesis 12, Deus promete a Abraão que ele será pai de muitas nações. Então, a promessa dele não era só para os hebreus, era para muitas nações. Por isso que ele levanta Paulo para pregar aos gentios, sem precisar de estar seguindo cerimoniais e costumes e cultura lá dos hebreus. Entendeu? A lei de Deus sempre existiu, porque Sodoma e Gomorra foram destruídas. Mas em Romanos a gente lê o que diz: onde não há lei, não há pecado. Então, como é que foi identificar que Sodoma e Gomorra estavam em pecado? Como é que vai identificar que o Satanás ele é pecador desde o início? Porque ele é homicida e mentiroso. Como é que ia saber isso se não tinha lei? Não tinha escrito, mas o que fica mais evidente para a gente é que Deus era muito contrário a homicidas e mentirosos. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso. Justo eterno Deus, glorioso Pai. Tu sabes, Pai, como eu orei quando vinha para cá, quando estava preparando esse material, para seguir da maneira mais didática, do mais simples, do mais complexo, contextualizando, para que meus irmãos eles saiam daqui fortalecidos, para quando ele estiver diante dessa carta que eles forem ler, eles já estarem com uma visão muito ampla do contexto, do que está acontecendo por ali. Que teu Espírito Santo ele dê fome e sede a cada um que está escutando essa mensagem, para que eles vão e até orem antes de começar a ler essa carta, que eles se aprofundem e que eles conheçam
quais eram tuas expectativas, teus desejos, e que vidas possam ser modificadas a partir do conhecimento da tua palavra, Pai. Eu te agradeço, nos ajuda a que nessa carta tenha ensinamentos maravilhosos e que a gente possa, através da tua misericórdia, através da tua graça, estar no centro da tua vontade. Nos ajuda, Pai, a não estar no engano. Eu tenho muito medo, Pai, dessa palavra engano, porque no engano a gente até argumenta, defende, discute, defende a nossa parte achando que estamos certos, e na verdade nós estamos no engano. Mas a tua palavra diz que aquele que procura se esforçar para conhecer de ti e seguir tua palavra não será confundido. Então nos ajuda, Pai, para que nós tenhamos perfeita compreensão do que tu deixaste para nós nas Escrituras Sagradas. Nos ajuda para que interpretações erradas ou confusas que estejam na nossa mente, que teu Espírito Santo nos ajude a encontrar o caminho certo, a interpretação certa, e que tu possa sentir no coração de cada um aqui, Pai, a vontade verdadeira de te seguir, de te servir em verdade e em espírito, porque nós podemos pecar, Pai, mas nós queremos esconder a tua palavra no nosso coração para nós não pecarmos contra ti, Pai. E nós te pedimos a tua ajuda por isso, para isso, através do teu Espírito Santo. Já intercedendo, Pai, eu também te peço que tu entre com a tua misericórdia, que tu possa estar ajudando todas essas famílias que nesse momento possam estar em desarmonia por conta de bebedeiras, por conta de incompreensão, por conta de infidelidade, por conta de indiferença, todas essas coisas que o Satanás adora que estejam no lares, para causar turbulência, dificuldade na vida das pessoas, que isso possa, Pai, derramando essas setas, essas estratégias do Satanás, mas principalmente, meu Pai, que tu possa estar atraindo as pessoas para ti, porque elas, longe da tua palavra, longe dos teus ensinamentos, elas são presas fáceis, Então, Pai, ajuda para que elas, atraídas por ti, elas possam render-se a ti, que aí elas terão força para resistir ao Satanás através dos teus ensinamentos, através do companheiro do teu Espírito Santo. E aí o Satanás, ele vai se afastar delas, e aí vai reinar paz, harmonia, novidade de vida, mas tudo através de ti, Pai. Então,